This meeting is being recorded. Boa, vamos lá. Antes da gente começar, Patrícia, eu vou te explicar como é que vai ser essa sessão. Ela é uma sessão que tem o objetivo de avaliar possíveis pontos de dúvidas ali que você tenha tido, dificuldades, e também para te orientar com relação aos próximos passos, né? As próximas semanas de atividade que nós temos aqui, tá bom? Tá bom. Eu li o seu questionário ali, o novo que preencheu. Já já a gente aprofunda sobre isso. Mas eu queria entender com você quais foram as principais vitórias dessas primeiras semanas. O que que você considera ali que foi de maior conquista ou que represente um certo progresso, né, para a gente entender como é que você está hoje, como é que você está enxergando isso. Me fala aí. Eu acho que no geral, assim, a forma como eu me vejo e a forma como é o meu serviço, sabe? Eu acho que melhorou muito, assim, o meu entendimento sobre a minha persona, o meu entendimento sobre o que eu ofereço de fato e como eu ofereço, né? A partir do refinamento do programa de acompanhamento. Então, ficou mais claro para mim. E a partir dessa clareza, eu acho que ficou, assim, mais a forma de ofertar, a forma de vender, a forma de mostrar. Eu acho que está refinando, assim, está dando uma melhorada, sabe? Assim, tá mais Boa. com a cara da persona que eu quero mesmo. Então, eu acho que agora eu estou encontrando, assim, realmente o caminho mais próximo do que eu gostaria que fosse e ainda não tinha tido essa visão, essa clareza, né? Uhum. Perfeito, ótimo. E da semana passada que a gente acordou aqui de fazer a sessão dessa semana, você conseguiu adiantar bem as coisas ali? Ficou faltando alguma coisa? Me conta aí. Isso, ficaram faltando basicamente os três posts autorais que eu consegui fazer e que também foi algo muito bom para mim ter. Foi bom a gente ter adiado essa semana, porque eu senti muita diferença com os posts autorais, dessa validação, assim, né? Uhum. Diretamente com vocês, de fazer e ver como que está o conteúdo que precisa ajustar. Então, aprender a refinar também esse conteúdo foi importante para mim. E aí eu consegui fazer, fiz o último hoje e eu Legal. acredito que eles não tenham tido um bom retorno, assim, como eu esperava, de engajamento e tal, mas foi. Às vezes, dependendo do assunto, pode ser que não traga o engajamento nesse primeiro momento, até que começa a ser alguns posts mais de posicionamento, trazendo algumas coisas nesse sentido, e aí pode acabar não gerando tanto engajamento. Super comum isso acontecer, tá? Não é um problema especificamente Patrícia, não. E Sim, outra coisa que eu queria ver com você, você conseguiu fazer aqueles posts apresentando ali o seu programa de acompanhamento, o Quem Sou fiz. Eu? Tá, Fiz o post do Quem Sou Eu, fiz o post do programa de acompanhamento, aí ficou faltando fazer a apresentação em forma de stories para deixar lá nos destaques. Isso eu ainda não consegui fazer, mas mais por questão de me perfeito. programar mesmo para sentar e fazer. Beleza. Show. Esse é bem importante também, inclusive a atividade de limpar ali um pouco os destaques, tá? Não deixa passar isso também, não. Às Isso também vezes, ainda não consegui fazer. beleza. Pode ser bom não apagar totalmente. Graças a Deus, hoje em dia o Instagram permite que a gente só arquive. Então, no momento futuro, a gente pode trazer ele de volta sem perder nada. Antigamente, a gente só conseguia mesmo apagando. Isso era muito ruim, porque tinha muita coisa interessante ali e podia acabar se perdendo. Hoje em dia, a gente consegue só arquivar e tá tudo certo. É ótimo isso. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Perfeito. Show. Vamos para as próximas atividades, então. Desativar o som do WhatsApp.
Compartilhar a tela. Tá vendo a minha tela? Tô. Beleza, aí agora a gente tem a partir da semana 6 até a semana 10. Começando na semana 6, o primeiro passo que a gente tem aqui é justamente fazer o tráfego pago. Quando a gente vai começar a colocar o seu Instagram para aparecer para mais gente, usando a força do tráfego, tá? Deixa eu abrir aqui para Tá. te mostrar. E aí a gente tem alguns direcionamentos, o que que precisa acontecer com esse tráfego. Desde da segmentação, de como a gente configura. Você já fez alguma vez o turbinário do Instagram, o próprio post? Já Perfeito. fiz. Na Então verdade, você eu já faço tem. até assim, eu tento fazer uma vez por mês e a maioria dos seguidores que eu tenho, na verdade, é disso. Boa. Para Então você ter pode uma ser que. ideia, o meu Instagram, eu não usava meu Instagram, aí eu passei a usar e eu tinha uns 200 seguidores há uns 3 anos, mais ou menos. Então, com o Uhum. tráfego que eu fui aumentando. Boa. Então você já tem familiaridade ali de mexer e tudo mais, então vai ser tranquilo para você. E aí a gente tem alguns direcionamentos, que é justamente passo a passo aqui do que precisa configurar lá. O objetivo vai ser mais visita ao perfil, porque a gente não tem mais seguidores, não existe esse objetivo. Então, o que mais se aproxima é o mais visitas ao perfil mesmo, talvez até ali mais interações, mas o que melhor atinge a mais visitas. Evitar sempre o de mais mensagens, mais vendas e mais visitas ao site, esses não são bons para esse aumento de seguidores. E aí, para segmentar, a gente coloca a localização da sua escolha. Se você vai atuar mais presencial ou se está atuando somente no online, você pode segmentar para uma região que seja mais interessante. A idade e o gênero, ajustar conforme a persona. Então, hoje a sua persona está com qual idade que você desenhou? Não lembro agora. 35 anos. 35. Então, você consegue colocar ali de 30 a 45, então de 30 a 40 anos, você coloca esse range, né, esse espaço, não coloca só de 35 anos, é para o Instagram Tá. conseguir equilibrar e mostrar para mais gente. E aí, interesse, a gente recomenda selecionar poucos interesses ali, no máximo três, né, para a gente conseguir identificar qual vai performar melhor, também adicionar muitos interesses acaba confundindo o algoritmo. Uhum. Ele dificulta muito na análise do próprio algoritmo. Ele, poxa, tem tantas pessoas de interesse aqui, vou colocar para quase todo mundo. Ele não pega exatamente as pessoas que têm todos esses interesses em comum. É muito difícil para o algoritmo fazer isso. E aí, outra coisa que você pode até incluir dentro desses interesses é algo que relacione com o interesse de uma pessoa de poder aquisitivo. Seria talvez viagem internacional. Então, pessoa que normalmente faz viagem internacional com frequência, ela tem, de certa forma, poder aquisitivo maior. Então, além desses Sim. interesses relacionados à persona, ali, às dores, os desejos, tudo mais, ao seu nicho também, colocar um ou outro interesse desse. Pode colocar um por vez para a gente ir testando. Aí seria viagens internacionais, o que mais que a gente poderia colocar? No seu caso, eu acho até interessante que a pessoa tem interesse em spa, né? Spa também costuma ser acessado por pessoas com maior poder aquisitivo e, querendo ou não, tem correlação com o que você também acaba falando, né? E no spa tem aromaterapia também, enfim. Então pode ser que seja interessante trazer esse tipo de interesse aqui também. E aí, o quanto investir? A gente recomenda de 30 a 50, mas vai depender muito do seu caixa também, pode ser menos, sem problema nenhum, pode ser mais também. Só que a gente precisa tomar cuidado aqui. A gente precisa deixar pelo menos 72 horas, no mínimo 48, mas pelo menos 72 horas, que são 3 dias, e ver como é que foi o resultado dele. Eu recomendo que você deixe por mais tempo, ali por uns 7 dias ou até indeterminado. E aí, em 3 dias, você analisa se vai deixar ele rodando ainda ou se vai pausar e buscar um outro post.
E também, se eles estiverem indo bem, não fazer um aumento muito exponencial, fazer um aumento bem gradual mesmo. Por exemplo, se começou com 30, aumenta para 50, se começou com 50, aumenta para 70, 80, então vai aumentando aos Tá, poucos, né? Não dobrar tanto, de 50 para, vamos supor, tá indo muito bem, vou botar mais dinheiro, de 50 para 200. Isso é ruim porque o algoritmo ele vê que tem muito recurso e para ele usar esse recurso naquele período, ele acaba distribuindo para gente que não teria tanto interesse. Ele preza sim. em alcance e perde precisão, sabe? Então, isso pode Tá. acabar sendo um tiro no pé. E aí tem as métricas para a gente avaliar. A métrica que temos é alcance, impressão, curtidas, comentários, salvamentos, cliques no perfil, seguidores do principal, e o CPM, que é custo por 1.000 impressões. A relevância de cada um, principal objetivo seguidores, mas cada um tem a sua relevância ali de análise, e como analisar é justamente essa última coluna aqui. Alcance tem que estar crescente, impressões altas, curtidas, comentários, salvamentos também crescente, cliques no perfil crescente, e o cálculo por custo do seguidor ele tem que estar dentro dessa abrangência aqui, de Uhum. 1,50 a 4. O seu não é um nicho muito segmentado, ele acaba sendo um nicho amplo. Mesmo que as pessoas ainda não tenham tanta consciência, mas ele não é muito segmentado. E aí ele tem que estar aqui entre os 50 e R$ 4 por seguidor. Pode ser que algum desses outras métricas aqui não estejam como a gente gostaria, mas o cálculo, o custo por seguidor, esteja, e ele é o principal. Então, se outra métrica não está tão boa e o custo continuar abaixo de R$ 4, deixa ele rodando ainda, tá? Até mudar Uhum. esse cenário. Perfeito? E aí, no Tá. seu nicho, o que eu chamaria de nicho muito segmentado dentro do seu nicho? E aí eu colocaria, vamos supor, aromaterapia ou aquilo que você fala para pessoas que estão com câncer ou passaram pelo câncer. Então, isso é um nicho bem segmentado, sabe? Ele não é tão amplo. O seu não é segmentado para uma causa muito específica, assim como câncer ou algo do tipo. É mais para menopausa, então acaba englobando mulheres que todas acabam sentindo, né? Então, é Isso. por isso que eu considero ele amplo. E aí o tempo de investimento, foi coloquei aqui, se o post continuar trazendo seguidores a bom custo, mantenha por semanas seguidas. E ficar monitorando se esse custo vai se manter dentro do nosso parâmetro, tá? E a estratégia final Tá. é justamente conduzir as pessoas que chegarem, os seguidores novos, a entrarem na lista VIP. Pode ser que conforme você conversa ali com a pessoa, que você deu boas-vindas, ela se abra mais, pode ser que surja a possibilidade de já fazer venda também. E aí você pode seguir, tentar fazer venda. Se for uma pessoa que é um pouco mais retraída, não deu tanta abertura, convida para a lista VIP e tá ótimo. Feito? Tá. Legal. Então, isso aqui. E aí a gente vai impulsionar o seu post que teve o melhor resultado no orgânico no último mês, assim. Vamos até analisar isso depois. E seguindo na segunda-feira, estou vendo aqui se eu boto isso para essa segunda-feira ou se eu boto para a próxima, porque você ainda tem alguns para terminar ali, né? De, de post eu já terminei os três. O que eu tenho para terminar é limpar os destaques e fazer os stories de quem eu sou. Então, porque esse aqui vai ser, essa semana 6 vai ser basicamente sequência de stories todo dia. E esse aqui a gente começa no domingo. Então acho que vai ficar muito apertado. Começar domingo agora, dia Ah, 19. sim. Acho que eu vou colocar Vai. domingo, dia Vai vinte e ficar bem. seis. Tá. A gente começa então domingo, dia 26. Deixa eu abrir aqui para te mostrar a loja. Ele é para ser feito no domingo à noite. O mais interessante, sempre que a gente tiver post para fazer domingo, fazer à noite. E aí alguns avisos aqui que eu já deixei. Apague todos os stories que estiverem ali no perfil rodando ainda antes de iniciar essa sequência. Então, no sábado, se você não fizer nenhum stories, beleza, vai chegar lá no domingo à noite, não vai ter nada rodando mesmo. Mas se tiver,
você pode apagar e iniciar essa sequência aqui. O aviso 2 é para você salvar essa sequência nos destaques a partir de segunda-feira. Então, por tempo limitado, né? Tá, Vai deixar uma semaninha ali. E a sequência foi que eu botei, faça na parte da noite, preferência faça a maior parte da sequência, salve nos arquivos e suba um atrás do outro. Então a gente tem aqui 18 stories. Então é uma sequência de 18 slidezinhos que você vai precisar fazer. tá, E coloca tudo mesmo junto. Fez o primeiro, aí faz o segundo, vai salvando e depois vai colocando primeiro, segundo, terceiro, para eles serem postados na sequência, para a pessoa conseguir navegar por todo o stories de uma vez só, tá bom? tá. Então, como sempre, você consegue perceber que a gente traz toda a linha de raciocínio aqui, precisa só mesmo ajustar de acordo com o seu nicho. Esse vai ser no domingo, dia 26. E aí a gente tem, na segunda-feira, mais uma sequência. Deixa eu abrir aqui. Sequência 2, que é o motivo 1. E seguindo a mesma lógica, sempre postar ele numa sequência. Aqui também tem tudo que precisa. E aqui a gente coloca aparecer aos poucos, ou gravação de tela, que é justamente aquele que você botou o primeiro stories, botou o segundo, aí o terceiro ele complementa o que foi dito no primeiro e segundo, sabe? Aquela Sei. sequênciazinha que a Carla usa bastante, a Clarissa também. Você faz os Uhum. primeiros stories, salva, e quando você fizer o terceiro, você utiliza o anterior para dar continuidade na escrita, tá bom? Tá, Isso é uma sugestão, você pode fazer de uma outra forma que preferir, não tem problema, mas é só uma sugestão que normalmente costuma dar muito certo. Então, uma sequência aí também um pouquinho mais longa, são 30 e 29. São 29 stories, mas são stories que vão gerando interações da pessoa, tem enquete, e tudo isso da semana 6 acaba sendo um funil. É justamente para a gente qualificar as pessoas que estão ali no seu perfil. Teoricamente, a pessoa que chega no final dessa sequência de stories, que interage em mais stories e tudo mais, ela, de certa forma, está te dando a oportunidade de ser abordada. E aí, uhum, e aí é justamente isso que a gente quer. A pessoa que chegou lá no final, interagiu em todos os stories, ou interagiu na maioria, respondeu alguma coisa, ela está pronta para você chamar e conversar, para possivelmente virar uma cliente. Perfeito? tá, Na quarta-feira a gente também vai ter outra sequência, mas também vai ter um post de carrossel no perfil, no dia 28. Na quinta-feira a gente também tem sequência e vai ter uma oferta, vai ter post com oferta e também stories com oferta. E a pessoa ela vem interagindo, mas de repente não deu tanta abertura para poder comprar, e aí ela vai ser impactada de novo com oferta. Então a gente vai dando mais chances ainda dela virar cliente. E aí a gente tem na quinta-feira, dia 30, outra sequência, reforço da oferta e um TBT estratégico ou post de desejo. E na sexta-feira, reforço da oferta, praticamente uma oferta final e um post no feed também. Então essa é a semana 6, ela é uma semana um pouquinho movimentada, somente em termos de stories, então eu recomendo que nessa semana que vai vir agora você já começar a programar essa próxima aqui para o dia 26, para ficar mais fácil de tá, executar, tá bom? Na semana 7, a gente tem a terceira parte para arrumar a casa digital. A gente vai atuar nesses outros dois destaques. Um é dos resultados, que você promove, né, ou que as pessoas te mandam de feedback, então é aquele destaquezinho de prova social, e o outro é um destaque falando sobre seu programa de acompanhamento também. Deixa eu ver aqui. Você já tem um de depoimentos, e aí você pode ver ali como é que a gente organizou esse destaque e atualizar esses depoimentos, se for preciso. E vai precisar tá. colocar o do programa de acompanhamento, que ainda não tem aqui, né? É, o do programa ainda não. Feito. Aí você coloca ele. Show.
Esse aqui eu vou deixar, vai ser já em novembro. Dia 3. 4. Essa atividade aqui, destaques criados, você não vai precisar fazer muito, porque é justamente para a gente organizar essa aparência aqui. E muitas das vezes as pessoas deixam com o próprio stories de fundo, então fica cada um de um jeito, aí fica um pouco poluído. O seu tá no tom que você já costuma usar. O que você pode fazer, de repente, só mudar a tonalidade mesmo. Esse aqui tá clarinho, você pode botar um marrom mais escuro, enfim, tudo dentro da sua identidade de marca que você já traz, que é muito, muito bonito. Sem problemas nenhum. E a gente vai ter um post também, que é usando um pouco da história pessoal para gerar identificação e também buscar fazer vendas. Esse aqui a gente vai fazer no dia 5, quarta-feira. Perfeito? E aí, Patrícia, dentro dessa semana aqui, teoricamente a gente só tem um post no feed, que é esse. Mas você pode continuar fazendo de acordo com os posts autorais, aqui o ChatGPT te trouxe, ou então algum que você queira falar. Então, assim, sempre que tiver oportunidade de você fazer um conteúdo, mesmo que a gente não esteja direcionando nenhum específico, você pode fazer. A única coisa que não pode acontecer é substituir, deixar de fazer os que a gente está recomendando, tá? Mas sempre que fizer a Tá. mais, tá ótimo. E aí, na semana 8, a gente começa a reativar a lista VIP. A lista VIP, a gente faz uma reativação de forma estratégica, a gente dá alguns estímulos ali dentro para a pessoa não se assustar com a semana 9, porque a semana 9 a gente faz uma campanha bem forte dentro da lista VIP. Também Tá. fazemos aqui na semana 8 convite para seguidores entrarem na lista VIP, então a gente faz um movimento chamando as pessoas para elas serem impactadas depois por oferta. Isso tudo a gente vai fazer na segunda semana de novembro. Vai ter até um post estratégico aqui também para atrair mais ainda as pessoas para lá. 12. E vai ter um conteúdo que vai ser preciso liberar lá na lista VIP também, dia 13. Então a gente manda mensagem, convida as pessoas lá no Instagram para poder fazer parte da lista VIP, faz um post para também convidar as pessoas para a lista VIP, justamente porque você vai liberar um conteúdo específico lá dentro, na quinta-feira. Tá. E aí, semana 9, a gente entra uma campanha para essa lista VIP. Vai ser uma campanha usando o Instagram e a lista VIP. Então, a gente vai ter vários pontos de contato com essa pessoa, para aumentar ainda mais a chance de conversão. Tanto que no primeiro dia vai ter post no feed com depoimento, vai ter stories no stories mesmo, e também vai ter um convite no 1 a 1 para poder chamar para a lista VIP também. Esse aqui vai ser dia. Deixa eu ver se é melhor começar no domingo. Tá. Vamos começar no domingo, dia 16, esse aqui também. Deixa eu abrir para você. Esse aqui a gente vai fazer um post de desejos com depoimento. Nada mais é do que um post com uma foto sua. O primeiro post, o primeiro card do carrossel vai ser uma foto desejo. E aí os depoimentos, eles vão entrar para poder fazer desse post um carrossel, tá? Para ele virar um carrossel. E aí a gente até colocou aqui uma legenda para você utilizar. Isso aqui é o exemplo de título também que pode utilizar ali. E aí logo depois que você fizer esse post, vai ser no domingo à noite, você vai fazer essa sequência também de stories no domingo à noite. Pode ver que é uma sequência muito interativa para as pessoas se movimentarem mesmo. E também mensagem para quando a pessoa falar ali que quer entrar na lista VIP. Vai ser exatamente isso aqui. E aqui tem estrutura de mensagem para novos seguidores e seguidores antigos. Pode ser que tenha gente ali que não mandou mensagem, que quer entrar na lista VIP, mas navegou por todo o Stories e curtiu um ou outro, então ela
deu a entender que gostou daquele assunto, que quer saber um pouquinho mais, a gente tem mensagem para enviar para essas pessoas para convidar, tá bom? Tá. E aqui também tudo para quem interagiu, para chamar os seguidores antigos, seguidores novos. Então, são oportunidades para a gente encher ainda mais a nossa lista. E aí depois a gente vem com o carrossel, que tem a temática Desista. Vai ser meio-dia no dia seguinte, então vai ser na segunda-feira. Segunda-feira, dia 17. Também vai ter stories logo depois. Na terça-feira a gente tem stories também e um outro post para levar as pessoas a olharem os stories. A gente vai ter na quarta um carrossel, meio-dia também, outros stories e mensagem na lista VIP. Então, todo o movimento é justamente fazendo um funil também, fazendo uma campanha para poder impactar o máximo possível as pessoas que estão ali dentro do Instagram. E aí, no dia 20, quinta-feira, a gente tem mensagem de follow-up e a liberação da oferta na lista VIP. E no dia 21, a gente tem uma última mensagem falando sobre a última possibilidade de fazer parte com aquela oferta que foi. Não, dia 21. Com aquela oferta que foi revelada. Perfeito? Então, um movimento muito Tá. forte aqui que a gente faz para dar um pico de venda ou então de abrir possibilidades de venda. Tá? E aí, a semana 10, a gente tem uma atividade somente, mas parece que é pouco, mas ela é uma atividade muito importante e que dá um certo trabalho. Ela é uma atividade que a gente começa a estruturar campanha de vendas usando a inteligência artificial. E aí, é campanha de vendas que podem ser temáticas ou até mesmo em períodos específicos do ano. Então, passando aqui, são 6 fases para a concepção dessa campanha. E aqui, a gente tem o prompt. A gente explica como é que funciona cada fase e tem o prompt. E nada mais é do que você vai colocar o prompt no chat GPT, vai colocar as informações para ele ali, vai dar o enter, ele vai trazer essa análise ou então toda essa segmentação que a gente pediu, e aí depois você segue para a fase seguinte, dá o comando da fase seguinte. E aí tudo a gente vai construindo uma campanha bem estruturada para poder fazer novas vendas. Então, pode perceber que pode Uhum. ser até mesmo campanha para o programa de acompanhamento, para algum desafio, ou para vender uma sessão, enfim. Você pode estruturar qual tipo de produto você vai querer vender ou serviço você vai querer vender naquele período específico. Você pode botar a formatação que quer dessa campanha, duração de 4 meses, ou trimestral, ou então um desafio de 21 dias, enfim, totalmente personalizado. Você coloca o ticket médio ali, que vai ser preciso para investir, para fazer parte desse programa ou desse desafio, bônus que você poderia distribuir, enfim, ofertas que você planeja colocar, vamos supor, para apenas 5 primeiras eu vou dar uma sessão gratuita, enfim. Você consegue colocar muitas informações para o chat GPT criar exatamente o escopo dessa campanha. E aí a terceira fase nada mais é do que a visão estratégica, que é alinhar a estratégia de conteúdo, alinhar a campanha que está desenhando para o período do ano que ela irá acontecer. Porque janeiro ela tem desafios tradicionais do mercado, que nada mais é do que contas, IPTU, IPVA. Então, dependendo do que for, vamos supor, nutricionista, é um momento bom, porque as pessoas estão no momento de verão querendo cuidar do corpo e tudo mais, ou vamos supor que se fosse meio do ano, as pessoas no inverno já não ligam tanto sobre isso. Então, o ChatGPT ele vai conseguir identificar desafios e oportunidades desse período do ano e como usar isso a seu favor, exatamente com essa fase 4, que ele vai
identificar isso, oportunidades, desafios específicos. Na fase 5, ele começa a planejar o conteúdo e o cronograma. Então, ele faz ali o planejamento de fase de antecipação, fase de oferta e fase de encerramento e quais conteúdos distribuir nesses dias. Você pode ver que é exatamente isso que a gente fez aqui na semana 9. A gente tem antecipação, a gente tem a oferta e tem o encerramento, apesar de ser uma campanha de uma semana. Tem campanhas que duram mais, duram 15 dias, enfim. Vai depender do que será configurado. E na fase 6 é justamente quando ele entrega a campanha de vendas de forma estratégica, tá? Então, apesar de ser uma atividade só, são 6 atividades dentro dela. No primeiro momento, você pode pensar que vai ser muito confuso, mas conforme você for fazendo as semanas anteriores, você vai chegar aqui já entendendo a lógica e, claro, a gente vai te ajudar com isso também, tá? Então, é só Ah, para você. essa IA pode ser o chat GPT mesmo? É o ChatGPT mesmo, é o que a gente Ah, tá. mais usa aqui também. Tá. Eu uso tanto que ele já está me falando que eu estou com limite, que eu tenho que esperar algumas horas. Aí eu já estava pensando se eu compraria a versão lá paga e tal, mas não sei. Eu nem lembro o preço agora, mas sim, dependendo da forma que você usa, se você conversa com ele bastante vezes no dia, ele tem um limite mesmo. Aí só no dia seguinte para voltar a conversa. Eu não lembro quanto que tá. Eu também não lembro. Ele até me falou, eu esqueci. É, Alguns dependendo, dólares. é, dependendo se for nesse período aqui de mais movimento, nessas próximas semanas, que querendo ou não vai ser um mês, aí quase um mês, um pouquinho mais de um mês, de repente pode valer a pena você pagar. Vai depender de como vai estar a sua movimentação lá. Você sentir que ainda precisa, fez algumas coisas e precisa mais dele ainda naquele dia para poder dar andamento, às vezes vale. E aí é só Uhum, assina por tá. esse período, depois cancela, e depois volta a assinar de novo. Porque quando você cancela, volta porque era antes, tem aquele limite, mas não perde nada. Só fica mesmo com o limite ali de mensagens trocadas. Perfeito? Uhum. Então temos tudo isso nas próximas semanas. Ficou com alguma dúvida? Quer passar por alguma aqui mais específica, alguma semana? Fala aí. Não, acho que por enquanto está tranquilo. Algumas fases eu já tenho uma certa familiaridade, porque eu acho que eu já fiz algumas lá na célula no início. Uhum. Mas eu acho que vai ser mais quando eu estiver fazendo mesmo, que vão surgir as dúvidas e tal. Mas por enquanto Vamos. tá tudo entendido. Beleza. Normalmente é assim mesmo, é quando a gente está no campo ali de execução que surgem as dúvidas e os desafios, e até mesmo saber se realmente está bom. Isso é normal. E, como você sabe, você pode contar com a gente ali dentro. Sempre que tiver algum Tá? desafio dentro de alguma atividade, chama help. Muitas das vezes é o que vai acontecer ali, a Manu vai conseguir dar direcionamento muito mais rápido e conseguir te acompanhar de forma mais intensa no dia a dia, porque vira e mexe eu estou em sessões, né? Hoje eu tenho 3 sessões, fica mais difícil para eu olhar o grupo com tanta frequência. E aí quando eu olho, eu vejo que a Manu interagiu, eu nem volto tanto e respondo em cima, porque às vezes já está em outro assunto. Aí ia virar uma bola de neve, danado balaio de gato, podia até perder o raciocínio, mas sempre que você quiser uma opinião mais específica minha, ou gostou muito do que a Manu trouxe, mas também queria ver só um outro ponto de vista, se for o caso, você pode me marcar, marca o meu arroba lá, que eu sei que é Tá, uma coisa que eu mesmo preciso olhar, tá? Sem problema nenhum. beleza. Então, de tarefas, de atividades para te passar, é isso que temos hoje. Eu queria ver com você se você está com alguma dúvida, algum desafio específico do que você ainda está fazendo, ou se quer perguntar alguma coisa, totalmente aberto para você agora. Então, eu tenho uma certa dúvida fora um pouco aqui dos deveres que eu tenho que fazer. Eu estava pensando, já tem um tempo que eu venho pensando sobre estruturar algum curso que eu ainda venho pensando sobre o tema, sobre a abordagem, mas
algo que eu tivesse algum serviço assim, além das minhas consultas e da minha turma de yoga. E aí eu queria saber o que que vocês acham um pouco sobre isso, porque eu lembro de eventos que eu já participei com a Carla e com a Clarissa, delas falarem que não seria, de repente, muito interessante para pessoas que ainda não vendem o serviço ou o programa, a consulta individual, né? Pessoas que ainda não estão super vendendo assim o que tem de serviço ali em mão, já criar um produto. Mas eu não sei, fiquei pensando no meu caso, assim, se, como eu tenho uma certa vontade de estruturar algo, um curso, não sei, fiquei pensando o que que você acharia sobre isso. Então, a lógica delas por trás dessa resposta é justamente não dividir a atenção. Porque se a gente tem um negócio principal, que é, de fato, a consulta ou as sessões, e ela não está como ainda gostaríamos, se a gente criar um outro braço do nosso negócio, a gente vai dividir muita atenção e pode um atrapalhar o outro. É exatamente essa lógica ali por trás dessa resposta, de forma bem simples e resumida, tá? Porque Uhum, quando a tá. gente pensa em estruturar um produto, na primeira vista, quando a gente está de fora desse mercado digital, principalmente, a gente acha que é tudo muito simples e muitas vezes foi vendido assim mesmo. Mas quando a gente entra no campo de operação para executar, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Porque não é tão simples de você criar o produto, não é tão simples de você também vender esse produto. Porque para vender o produto, você vai ter que fazer campanha, vai ter que fazer uma série de coisas. Essa é a preocupação delas quando elas falam isso, porque elas sabem que chegam muitas pessoas, muitos profissionais da saúde chegam até a gente aqui com essa ansiedade ou essa vontade de fazer logo o produto digital, porque é muito promissor, sim, é lucrativo, sim, mas se a gente não tem uma estrutura padrão, que seria os atendimentos já bem formatado ou já dando um resultado bem legal, a gente faz um outro braço do negócio que vai atrapalhar. Não é para você descartar isso, mas eu acredito que possa ficar para um segundo momento. Deixa que, Tá. beleza, está vindo ideias na minha cabeça, anota, deixa ali do lado por enquanto e em algum momento a gente vai tocar nisso sim. E até mesmo é o que as meninas mais fazem ali dentro do núcleo, na mentoria avançada. Elas já pegam as pessoas que já estão, de certa forma, mais estruturadas em termos de negócio tradicional, que é serviço, e ali elas criam novas oportunidades para o negócio, novas fontes de renda. Claro que potencializa muito a questão do serviço, mas em contrapartida já são pessoas que estão com um negócio ou mais estruturado ou que não estejam tão estruturado assim. No primeiro momento de mentoria, estrutura muito mais forte e aí passa para um segundo estágio, que é o programa, o produto, que é muito bom. Não vou mentir para você. É bom porque te dá muita escala. Serviço, por mais que você cobre mais caro e tudo mais, é sempre limitado. É o seu tempo ali. Então, por mais que você atenda o dia inteiro, em algum momento não vai ter como atender mais, porque é 24 horas só. E aí entram Tá. outras ações que a gente pode fazer, desafios, que dá alguns picos, também querendo ou não, a entrega não precisa ser tanto assim com você, pode ser com coisas gravadas ou interações ali dentro do grupo, e você interagindo no grupo, você está interagindo com X pessoas, ao invés de estar interagindo com uma pessoa só numa sessão, tá? Tá. Então, é algo para daqui a pouco, Entendi. sem Tá. querer jogar um balde de água fria, mas é só para... Não, entendi. Queria Entendeu? saber mesmo a opinião. Não, tranquilo. Essa lógica, porque senão a gente divide muita atenção. E você pode ver que, da mesma forma que dá trabalho a gente fazer isso para o serviço, igual a gente está fazendo aqui, são bastante movimentos que a gente faz, e isso seria dobrado. Eu teria que fazer praticamente a mesma coisa para produto. Tá. E aí, qual é a lógica depois? Quando já tiver bem mais estruturado?
A gente faz campanhas vendendo serviço, vendendo a sua sessão, a sua terapia. E para as pessoas que acabarem não entrando, por qualquer motivo que seja, inclusive financeiro, a gente ter um produto digital, ou um desafio, ou até mesmo um e-book, ou até um curso, que ele acaba sendo mais barato do que o seu acompanhamento. Acho que não é tão bom quanto o acompanhamento, que a gente sabe que é diferente. Ou que aborde um outro tipo de assunto, resolve alguma coisa, mas de uma outra forma, e aí a gente vende em um segundo momento. Fechou as inscrições para o programa de acompanhamento, dá 2, 3 dias, abre a possibilidade da pessoa comprar algo que é mais barato. E aí isso te traz mais caixa, aproveitando o mesmo movimento. Mesmo que você tenha feito tráfego para vender o programa de acompanhamento, você ainda aproveita o dinheiro que investiu em tráfego para poder vender algo mais barato. E aí o seu ticket médio, né, de campanha aumenta. Tá. Inclusive, pode ser produto que complemente o seu acompanhamento. E mesmo a pessoa que comprou o seu acompanhamento, ela pode pegar, que a gente chama de downsell ou other ban, e comprar o seu produto. E aí vai um Tá. complementar o outro. Então, só te dando um panorama de futuro aí do que tem de possibilidades para a gente fazer. Tá? Beleza, entendi. Mais alguma coisa? Pode perguntar. Não, eu tô entrando também no TikTok. Eu não sabia, nunca usei, nunca consumi conteúdo de TikTok, mas aí comecei a abrir uma conta e comecei a postar os vídeos que eu já tinha no Instagram, lá no TikTok. E lá tem muito mais engajamento que no Instagram. Tem. Muito TikTok mais. tem. Só que eu ainda estou aprendendo a consumir, aprendendo a mexer e olhar e entender os formatos lá e tal. E aí eu estou aproveitando os conteúdos que eu venho, os reels, os vídeos que eu estou gravando para o Instagram, já posto lá. Mas ainda não estou com uma interação lá nos stories como faço no Instagram, né? E lá eu acredito que esteja tendo um engajamento melhor. Mas aí é isso, sim. Só comentar mesmo que eu também estou fazendo lá no TikTok e tentando Boa. direcionar o pessoal pro Instagram. É isso que eu ia falar. Usa o TikTok como uma ferramenta de alcance. Você pode até colocar lá na sua bio do TikTok para as pessoas te seguirem no Instagram. Bota o seu arroba É, do Instagram lá. coloquei. Boa, isso é excelente. A gente usar uma ferramenta para poder potencializar outra. E é isso, não fica tão preso em produzir só para o TikTok, mas aquilo que você produziu no Instagram e que dá para usar lá, coloca lá, sem problemas. Ótimo. Tá. A gente não tem nada muito específico para TikTok aqui, até porque senão a gente ia ter que abrir diversas estratégias. Então, são ferramentas diferentes, então, até para configurar, fazer até questão de tráfego e tudo mais, seria algo totalmente diferente. Aí a gente não abre tanto, senão pode também confundir mais. Mas essa atitude que você teve de reciclar conteúdos do Instagram para lá é ótimo. É uma das coisas que a gente até recomenda também. Tá. Fechou? Beleza. Então é o que temos para hoje. Acaba sendo uma sessão um pouquinho mais curta, até porque você conseguiu também dar andamento no que ficou pendente. Eu precisava justamente disso, até para a gente não ficar com muita coisa pendente. Deixa eu ver aqui o seu Instagram. O que você tem sentido sobre procura? O que tem rolado aí na hora que você faz os posts? Então, eu percebi, eu acabei conhecendo umas pessoas novas, umas mulheres bem cara de minha persona. E aí, no pessoal conversando comigo, elas ficam, eu senti que houve assim, uma certa dúvida do que eu faço, sabe? Que eu já tinha comentado, né? Que não Aham, é, às vezes as pessoas têm dificuldade ainda de entender por conta de ser diferente o farmacêutico atendendo, as pessoas acham que o farmacêutico está sempre na drogaria, né? E aí sim. eu senti isso.
com esse público novo que eu conheci, essas mulheres interessadas, assim, elas olham, acham o meu conteúdo bonito, acham o Instagram bonito e se interessam em ver, mas ainda tem uma certa dúvida do que eu faço, o que eu ofereço. Eu sinto um pouco isso ainda. E, e aí eu acho que eu tenho que. Uma questão é fazer mais conteúdos educativos sobre isso, né? Sobre como que eu posso ajudar, vinculando a esses Sim. meus temas e tal. Além dessa estratégia que a gente traz, são conteúdos mais voltados para venda, você precisa, assim, trazer algo sobre educação mesmo. E aí você pode até colocar no sentido de como é um atendimento de um farmacêutico, de um terapeuta, né? Farmacêutico terapeuta. Você pode trazer isso também, que a pessoa deve se perguntar muito, como que é? O que vai acontecer ali dentro? Inclusive, você pode até perguntar para essas mulheres que falaram com você sobre essa dúvida e tudo mais, qual seria a dúvida mesmo, de fato, delas, né? O que passa na cabeça delas? O que elas Uhum, tá, gostariam de saber, né, sobre você, sobre o que você faz? E aí elas vão te dando o norte do que você coloca também. Isso é muito tá. bom. Bom que você tem contato com essas Eu, pessoas. sim, vocês tinham colocado como também uma das ações para mim aqui na minha lista, deixar um post fixado sobre a lista VIP, né, para servir como um funil. Só que eu já tenho um post fixado que é exatamente sobre isso, sobre eu até coloquei assim, venha para um dia de consulta Tem. comigo. Tá vendo Ele esse tá no post meio ali. fixado? Aham. Que eu achei importante deixar substituindo esse funil que vocês Uhum. orientaram. E aí, como eu só posso deixar três, né, fixados, eu acabei deixando esse. Esse eu também acho importante permanecer. Isso é muito, muito bom. Você pode É, trazer algo também no sentido do o que eu resolvo, né? Como isso vai te ajudar? sim. Pode trazer algo nesse sentido, de consciência. Você até colocou um post bem legal aqui, que é o último que você fez, ansiedade que você sente pode ter outro nome, desequilíbrio hormonal. Deixa eu ler Esse aqui. já foi dos autorais. É. Eu só tenho um feedback aqui, deixa eu até compartilhar com você. Esse aqui. Evita alinhar pelo centro. Tenta sempre alinhar pela esquerda ou pelo outro, pela outra margem. Em Tá. especial pela esquerda, que é onde a gente está acostumado a ler coisas assim. Os textos são basicamente alinhados assim. Até o próprio texto da legenda, ele é alinhado à esquerda. E quando a gente vê alguma coisa assim, se não for algo muito chamativo ou que quebre muito a expectativa para a gente pegar e focar, a gente acaba deixando passar isso aqui. Ou a pessoa não lê, ou então ela tem que ser de forma inconsciente, mudar um pouquinho o Uhum. padrão, aí desempenha um pouco mais de energia para ela se concentrar aqui para ler, e aí ela pode pegar e sair do post. Isso não é bom. Então, nisso, acho que foi só esse. Foi só esse que você colocou. Esse aqui não tem problema porque é uma imagem só. Esse aqui também não. Aqui tá tranquilo. Quando a gente faz uma quebra assim, dá até um estranhamento. Tá. E aí, outro exercício que você pode fazer, e aí usando o chat também, é perguntar para ele, como se fosse essas meninas que você conheceu agora, essas mulheres. Assim, não sei o que você faz, não sei como o trabalho de farmacêutico terapeuta é,
E aí você pergunta para ele como que poderia responder isso. Que tipo de Tá. conteúdo poderia trazer para solucionar essa dúvida? Tá. É algo legal também. E aí ele vai trazer diversas opções, vai trazer até opções que você fala, caraca, nada a ver o que ele está falando. Mas, aí, de certa forma, é um brainstorm. Aí vai começar a conversar ali até chegar em Sim. algo realmente relevante. Mas eu recomendo muito você conversar com essas mulheres. Interagir com elas de boa, olha, adorei a indagação de vocês, vi que vocês falaram que não entende muito como seria o meu trabalho e tudo mais, e eu estou pensando em resolver isso, ou então abordar sobre isso no meu Instagram, porque eu acredito que outras mulheres também estejam com a mesma dúvida. Eu queria a ajuda de vocês para entender um pouquinho mais a fundo. E converso com elas de boa mesmo, como se fosse uma conversa de café. Chamou para tomar um café e vai conversar, conversa de amiga. Um total Tá. interesse em ajudá-las e também se desenvolver, né? Tá? Sim. Sim. Acabei de ver que tem uma amiga que não estudou comigo, mas estudou com a minha noiva que te segue. Quem é? Ingrid, a Dani. Ah, ela eu conheci, ela faz yoga, ela é médica, né? Ela é médica. Ela foi. Ela namorou um dos meus melhores amigos por muitos anos aqui, a Ingrid. Eu conheci ela no yoga, ela pratica. Adoro ela. Muito tempo que eu não Ela é falo, muito gente mas sempre que a boa, gente se encontra. Ela é um amor, ela é uma gracinha. Muito fofinha. Tem um tempo que a gente não se mundo encontra. A última vez que a pequeno. gente, a última vez que a gente se encontrou foi no casamento de uma amiga nossa de colégio. Foi ano passado, da Mariana. Que legal. Mais alguma dúvida, Patrícia? Não, acho que era isso mesmo. Tá, show. Tranquilo. Então seguimos, bastante atividade para fazer. Conta com a Tá, gente. E quando você souber de alguma resposta dessas mulheres, ou até mesmo interagindo ali com o chat GPT, compartilha comigo lá no grupo, até para eu poder entender também como que a gente pode seguir um pouco dessa lógica de educação, e aí eu vou internalizando mais coisas também e pensando formas para a gente abordar isso. tá bom, pode deixar. É justamente aquilo que eu falei para você no início, né? Tem o lado bom de quase ninguém fazer e tem o lado ruim de quase ninguém fazer. A gente precisa dar uma capinada no mato. Não É, tem tanta exatamente. concorrência, mas o mato está alto e aí a gente precisa capinar um pouco. No início dá um trabalho. Pois é, eu sinto isso. As pessoas têm um certo interesse, mas ao mesmo tempo ainda não sabem se, não sei se vou pagar por isso, sabe? Porque, tipo assim, por que que eu vou numa farmacêutica e não marco logo um médico, não marco logo uma nutricionista? Então eu fico naquela ponta ali do multiprofissionalismo que se confunde para quem não conhece bem, né? Sim, é um pouco daquilo. Pô, ela é farmacêutica terapeuta. E aí pode até ser que tenha gente que pense assim, pô, será que ela não está me passando a perna nisso aí, cara? Será que realmente tem algum fundamento? E aí é educação, mostrando conteúdo. Que eu falo até, e aí não é entrando no mérito se funciona ou não. Eu digo até terapeutas holísticos, aí eu coach também. Eu não tenho preconceito com coach, mas muita gente tem preconceito, então pode ser que entre nessa sina também. De caramba, tá falando de uma coisa meio que abstrata, vamos dizer, no seu caso não é abstrato, está falando de uma coisa que não sei, sabe? Ainda não bateu, não desceu, não consegui digerir muito bem o que que seria isso, o que que me resolveria. Então pode ser que tenha gente que fique nessa, achei interessante, mas também não sei a aplicação disso, não é comum, nunca É, vi ninguém falar direito. Então você está é, realmente nessa lacuna aí. E aí é eu aquilo, estou vale. tentando. Ai, desculpa, deixa eu interromper. Pode falar, pode falar. Não, eu estou tentando trazer mais a abordagem, sim. Tipo, eu falo de substâncias, sabe? Eu falo dos perigos de tomar substâncias, da sua cabeça. Eu falo sobre
a importância da individualidade, e aí junto às práticas complementares e naturais, né? Porque está uma sociedade muito voltada para medicamentalização, e aí eu tento um Sim. pouco trazer isso, assim, a parte técnica, só que às vezes eu sinto também que se eu falo muito de parte técnica, eu me perco na terapia. Aí perco um pouco essa conexão, e ainda estou também, assim, tentando achar o meu ponto sutil, né, entre uma coisa e outra. Também não é tão fácil. Exato, não é tão fácil. E uma galera que passou por esse desafio foram os nutricionistas que começaram a abordar o tema Ayurveda. E Uhum. aí eles passaram exatamente por esse mesmo problema. Porque é uma coisa mais natural, né? Você envolve mais a natureza no seu procedimento. Então, no primeiro momento, as pessoas acham que são promessas que, não, eu acho estranho, de uma planta, de usar não sei o quê para poder, não sei. Então, as pessoas são mais crentes num remédio, né, do que usar algo natural, mesmo sabendo que o remédio é feito muitas das vezes a partir de coisas naturais misturadas quimicamente e tal. Aí você sabe muito mais do que eu, posso estar falando besteira aqui, mas as pessoas parece que tem mais crença em coisa industrializada, né, querendo ou não industrializada, do que em terapias mais naturais. Com certeza. E aí muita gente teve que trazer ensino lá do oriental, enfim, foi um processo muito grande de educação até conseguir fazer as pessoas internalizarem isso. Assim como o yoga, quando chegou. O yoga ele É, foi muito não criticado, mas foi um processo também lento. As pessoas darem valor. E até hoje muita gente acha besteira ainda. sim. Mesmo com tanto conteúdo, com tanta disseminação de vantagens e benefícios que o yoga tem, muita gente ainda acha besteira. Tem gente que acha besteira até psicólogo, acho que é só para quem tem problema de cabeça. É Então, verdade. para você ver o desafio, a gente tem até uma psicóloga que está aqui com a gente também e acaba passando um pouco por esse desafio. É, com É aquela certeza. construção diária, não tem jeito. E aí o seu momento vai ser conseguir extrair o máximo de dúvida que essas pessoas tenham, ainda mais pessoas reais mesmo, assim, que você conheceu. Às vezes a gente tem mais certa noção do que as pessoas podem achar, mas quando a gente fala com a pessoa que ela tem a devida dúvida, aí é muito mais assertivo. E aí a gente consegue acertar a resposta, consegue fazer conteúdo muito mais próximo da realidade. E também conversando ali Sim. com o chat, ele vai conseguir trazer algumas ideias. Tá, beleza. E aí, outra estratégia que você poderia fazer, não sei se você tem acompanhado conteúdos de outras pessoas, mesmo que seja gringo, falando sobre algo que você fale. E aí você, por exemplo, um vídeo no YouTube, às vezes ali nos comentários tem gente colocando algumas dúvidas, algumas coisas que Hum, podem ser interessantes. Então, se você tá, consome conteúdo relacionado a isso, sempre dá uma de curiosa e olha o que as pessoas estão comentando. Instagram, se tá, for, YouTube, ou então algum blog, alguma matéria de algum lugar que seja interessante, né, sem ser Globo.com, porque ali no Globo.com muita coisa a gente descarta. Ou então nos comentários as pessoas só estão falando besteira, e aí coisas que são sites legais, conteúdos bons e que tenham comentários relevantes, dá uma futucada, ver o que as pessoas estão falando. Às vezes nesses comentários as pessoas colocam as dúvidas dela. beleza. E até mesmo Tá algum ótimo. tipo de comentário que seja uma crítica ou uma descrença serve para fazer um post. Que aí Tá, acaba sendo vai na linha da ignorância da pessoa, dela não saber mesmo, e aí ela fala besteira, ou até mesmo de um mito ou uma crença popular, que a gente nem sabe que existe, mas que as pessoas têm. tá, Fechou? entendi. Beleza. Fechado então, Patrícia. Encerramos por hoje. Um ótimo final de semana, né? Porque já estamos aí
Terminando a Sim, quinta-feira, para você praticamente, temos também. sexta, sábado e domingo, uma excelente semana, próxima semana, e vamos embora. Mete marcha aí, ação, e seguimos. Beleza, obrigada. Boa tarde. De Tchau, nada, boa tchau. tarde, tchau, tchau.